Olá, graça e paz. E vamos de leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo 1, vídeo de número 268. Glória a Deus, né? Que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos de leitura bíblica? Então, queridos, vamos lá. Havia certo homem de Ramadaim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Sufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faço aqui parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho, até que o desmamou.
Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E Eli adorou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então tá aí a leitura do capítulo 1, né, do capítulo 1 de 1 Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 1, ele narra a história de Ana, uma mulher estéril e angustiada, que, ao orar fervorosamente no tabernáculo por um filho, faz um voto de consagração a Deus. Deus atende a sua oração, resultando no nascimento de Samuel, que é dedicado ao serviço, demonstrando a sabedoria divina e o poder da fé. Quem é o autor desse livro, no livro de 1 e 2 Samuel, né? Só para entender, é considerado anônima, mas a tradição atribui Samuel, que foi, ou seja, a primeira parte a Samuel, com edições posteriores dos profetas Gad e Natã. Samuel descreve, então, uma parte, mas sua morte é relatada em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, indicando que outros compilares finalizaram a obra, possivelmente durante o período do reino dividido. Vamos ver aqui agora, então, as divisões desses 28 versículos que nós acabamos de ler. 4 divisões. Primeiro, do versículo 1 ao 8, vai narrar a angústia de Ana, né? Introdução de Eucana e suas 2 esposas, Penina, fértil, e Ana estéril e amada, e a provocação constante de Penina a Ana. Versículo 9 ao 18, a oração de Ana e o voto, né? Ana ora no tabernáculo em Siló com amargura de alma, pedindo um filho e prometendo consagrá-lo a Deus. Eli confunde sua oração silenciosa com embriaguez, mas a abençoa ao entender a angústia dela. Versículos 29 ao 23, o cumprimento do voto. Ana leva o menino ao templo, em Siló, com ofertas e entrega ao sacerdote Eli, cumprindo sua promessa de dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Alguns pontos principais. Primeiro, contexto de angústia. Ana era amada por seu marido Eucana, mas era estéril, o que a tornava alvo de provocações de Penina e outras esposas de Eucana, causando grande sofrimento a ela, né? O voto de fé. Ana, em um momento de dor extrema no tabernáculo em Siló, Ana ora em silêncio. Ela promete que se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria totalmente ao Senhor, né? Narizeu, narizerato, né? A resposta de Deus e o cumprimento. Deus lembra-se de Ana e ela dá à luz Samuel. Após o desmamar, ela cumpre fielmente sua promessa, entrega o menino ao sacerdote Eli para servir no santuário. Contraste espiritual. O capítulo introduz a corrupção dos filhos de Eli e prepara o cenário para o levantamento de Samuel como um líder fiel em meio a uma época de declínio espiritual. O que nós podemos, né? Lições desse capítulo. Oração de fé na adversidade. Ana transforma sua dor em oração. Deus não remove a adversidade imediatamente, mas deu paz a Ana antes da resposta física, né? Soberania e proposta. A esterilidade de Ana não foi apenas um infortúnio, mas um controle divino para um propósito maior, o nascimento de um líder nacional. Fidelidade aos votos.
Ana demonstra integridade ao devolver a Deus a bênção que recebeu, servindo de exemplo de consagração. O capítulo 1 estabelece a transição dos juízes para uma monarquia, destacando o agir de Deus na vida de uma mulher fiel. Esse capítulo é fundamental para a transição de liderança em Israel, mostrando a providência divina ao reverter a esterilidade de Ana para levantar um profeta, em contraste com a decadência da casa de Eli. Amém? Deus seja louvado. Fica aí, então, a leitura do capítulo 1 de 1 Samuel com esse pequeno comentário. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.